Este é o triste episódio que Francisco Teixeira vivenciou na província do Kwanza Sul. Já tinham infiltrado pessoas para estragar o nosso ato. Eu sei que não são, o que estavam aí para fazer pessoas não são mais de 10. Mas foram instruídos para quê? Para que o jovem não ouvisse a mudança. Então nós tínhamos noção de que nós íamos ter problema. Mas o mais importante não é a confusão deles. O mais importante é essa vossa coragem, essa vossa determinação, que mesmo assim mantém-se aqui, mantém-se firme. Eu vou voltar mais vezes, porque eu sou do Kwanza Sul. O ativista Francisco Teixeira, líder do Movimento Cívico para a Mudança, deslocou-se à província do Kwanza Sul com o intuito de participar em uma atividade na qual o mesmo seria o orador principal. E momentos antes da atividade começar, apareceu ali um grupo de jovens que, segundo relatos, estariam ligados à JMPLA naquela localidade. Os jovens esperaram o momento em que Francisco Teixeira preparava-se para começar a falar e eles começaram a gritar, protestar e obrigatoriamente Francisco Teixeira tinha que abandonar o local. É isso aí, família. O ativista Francisco Teixeira chegou mesmo de abandonar o local e a atividade não foi realizada. Ou bem dizer, a atividade foi transferida também para outra área devido aos protestos que os supostos militantes, os supostos membros da JMPLA estavam a protagonizar. Então, família, é um episódio muito triste porque o Francisco Teixeira é um ativista e ele não está ligado a nenhum partido político. Ele apenas chegou no SUMB como alguém da sociedade civil, mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Família, após este triste episódio, o ativista Francisco Teixeira pronunciou-se, gravou uma live onde falou sobre o ocorrido. E neste exato momento vamos ouvir o próprio Francisco Teixeira na primeira pessoa. Mas, antes de tudo, deixe o seu like e não se esqueça também de subscrever no canal. Saímos de Benguela hoje e passamos aqui porque tínhamos uma palestra que acabou, no fundo, não acontecendo porque tivemos muitos constrangimentos. Primeiro, nós tínhamos pedido a sala do Simprof para realizar a atividade. Nós começamos a perceber que as coisas já não iam bem quando o secretário provincial do Simprof começou a gaguejar, começou a tutubiar, parecia até uma senhora sem qualquer caráter, e disse que não podia dar atividade porque a sala é pequena, porque depois vai estar cheia, quer dizer, com conversas meio descabidas, e nós percebemos logo que aí havia, o medo tinha se instalado na província. Entramos no SUMB, a província estava bastante agitada, muitos jovens vieram ouvir-nos, jovens de todos os municípios. Nós queríamos começar com a palestra, mas também depois a sala do Popote, depois de sairmos da sala do Simprof, decidimos alugar a sala do Hotel do Sul, fizemos os contatos e pagamos a sala. Só que a sala depois também, que passou de 100 pessoas, ficou pequena. Tinha mais de 300 pessoas e havia necessidade de nós termos um microfone. Então fomos tratar do microfone. E depois fomos surpreendidos pelo algum pessoal do governo provincial que diziam que o governador precisava de falar conosco. Nós fomos ter com o governador e o governador diz-nos de que tem informação por parte do serviço de inteligência de que nós, eu, Teixeira e o grupo que estava andando comigo, com os militantes da UNITA, tínhamos vindo à cidade do Sul criar distúrbio, queimar as bombas, fazer protestos violentos. E esse é o discurso que o CINFO, o Serviço de Inteligência, usou ao governador. Nós dissemos ao governador que não era verdade, e o governador nos conhecia do movimento estudantil, em nenhum momento nós poderíamos causar qualquer caos no nosso próprio país. O governador sabe que nós defendemos simplesmente a justiça e a legalidade, nunca pregamos a qualquer outro caminho que não seja esse. E o governador disse, está bom, a situação está ultrapassada, e podem ir. Nós chegamos na atividade, infelizmente já estão identificados, e nós tínhamos noção, logo que chegamos na sala e começou a ver o tumulto, eram apenas 7 ou 8 jovens da JMPLA instrumentalizados para não me deixar falar. E diziam para mim ir embora. Ir embora aonde? Se eu convoquei a atividade, e algumas pessoas queriam nos ouvir. Então o que é que percebemos? Percebemos que a nossa mensagem está a chegar
aos jovens. O que é que nós percebemos? Que aqueles jovens iletrados, aqueles jovens que eram ignorados, os jovens desempregados, os jovens que ganham baixo salário, os jovens angolanos estão a ganhar consciência. E isso vai intimidando cada vez mais o regime. O regime penetrou aí, pessoal. A polícia já tinha cercado a sede do Simprof de manhã. Quando mudamos de local, cercou o hotel. A senhora do hotel que fez contato com nós começou a tremer. Ela nunca viu aquela parte da polícia, nós cercados. Mas quando aqueles indivíduos faziam confusão, a polícia dizia que não tem orientação para prendê-los. E fomos também informados por alguns membros da polícia paisana de que havia orientação do Comitê Provincial do MPLA para não deixar a atividade sair. Pronto, os polícias da paisana estavam solidários, mas não podiam prender ninguém porque havia orientação para deixar os jovens fazer estragos, se for possível fazer confusão, criar um mal-estar. E já agradeço a postura da juventude do SUMB. Nós éramos a maioria, eles eram apenas 7, mas se nós partíamos para a confusão, a polícia podia agir e nós teríamos consequências graves. O objetivo deles era sabotar a nossa atividade, impedir de deixar falar. Eles pensam que nos enterrando eles nos matam, eles estão mal enganados. Nós somos uma semente. Quando você nos enterra, nós brotamos e crescemos. E a postura do Juventude do Kwanza Sul foi extraordinária. Eles mantiveram-se calmos, serenos, faziam foto conosco. Quando decidimos ir para a Rádio Eclésia, seguiram-nos até a Rádio Eclésia e despediram-nos então depois. Para dizer que ao jovem do Kwanza Sul, nós não saímos daqui tristes. Nós não estamos desesperados, não estamos abalados, antes pelo contrário. Isso nos prova que nós somos fortes e intimidamos o regime. O regime só se intimida com pessoas fortes. Eles não entenderam como é que não era cantor, não era um ator de novela, não era um político de facto para uma província. Eles não estavam a entender como é que isso é possível. Uns estavam a dizer, estavam a pensar que era show do Gerício Israel. Era um número muito grande de jovens que queriam ouvir-nos a contar, nós a falar, nós a explicar. Então eles estavam a pensar que foi um espetáculo de música. A própria senhora que nos alugou disse que pensou que era músico que veio, um músico internacional, ou Gerício, ou qualquer músico de Luanda que veio na província. Eles não tinham noção do número e de quem estava a vir. Eu disse era apenas eu, Francisco Teixeira, que ia falar com o João. Família, de qualquer forma, isto é lamentável e reprovável em qualquer parte do mundo. Então, o que aconteceu com o ativista Francisco Teixeira é realmente um ato desumano, famílias, assim podemos considerar, porque nós todos somos jovens, então devemos estar no lado da verdade. Francisco Teixeira chegou no Kwanza Sul com o intuito de apenas trazer a verdade no povo, trazer a verdade na juventude angolana, mas infelizmente surgiu isto que acabamos de ver bem há pouco tempo. É lamentar, então é de se lamentar mesmo. E neste vídeo aproveito já a mandar a endereçar as minhas solidariedade ao ativista Francisco Teixeira, que muito tem feito para despertar a população, em particularmente a juventude angolana. Isso só nos dá a entender que ainda há de se trabalhar muito caso o povo queira mesmo uma verdadeira alternância, porque neste exato momento há dois lados separados, um lado da esquerda e um lado da direita, e os da esquerda acho que são a maioria, principalmente na região do sul do país, ali, sem comentários. Família, então, o que é que vocês têm a dizer consoante este ato negativo que nós presenciamos aqui neste vídeo? Deixam ali a vossa opinião nos comentários. E não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem mais nenhum vídeo aqui na TV Sem Filtros, a TV que informa com credibilidade e transparência.